Seja muito bem-vinda ao Beleza Simples por Angel e nesse vídeo vamos destrinchar o fato de que o autocuidado precisa ser sustentável dentro da sua rotina e da sua realidade. Eu quero desmistificar essa sociedade de hoje em dia que impregna na sua cabeça que você precisa ser consumista para então ter resultados. Vou te contar um exemplo. Inclusive, compartilhei na outra rede um desabafo falando que eu não conseguia consumir conteúdo naquela plataforma. E eu vou te explicar por quê. Aqui no YouTube, eu trabalho falando de beleza, mas eu tenho um comportamento, uma forma de ser muito profunda, muito reflexiva. Eu trabalho com isso, eu estou à frente, dando mentoria, falando sobre esse tipo de assunto. Eu tenho ferramentas, eu tenho uma comunidade que eu nunca divulgo aqui, mas eu tenho. Então essa é a minha forma de ser. Só que eu tenho uma personalidade paralela a isso, que gosta também dessa parte estética muito bem elaborada, cuidada. Eu gosto de me maquiar, eu gosto de estar bonita, eu gosto de me portar minimamente. Enfim, a elegância tem uma coisa com a minha essência, entende? E eu queria colocar isso pra fora porque acredito sim que é muito importante também trabalhar essa parte epigenética, que é o fato do externo também influenciar o interno. Porque geralmente as pessoas são o contrário, né? Elas estão acostumadas a ficar vivendo muito externamente, então elas resolvem vir para essa parte interna. Eu já sou o contrário, eu sou uma pessoa extremamente reflexiva. Eu sei que isso já é da mulher, mas eu sou assim, fora do normal. Eu vivo muito na minha cabeça, se deixasse. Eu acredito que se não fosse assim a minha rotina, sabe? Eu até agradeço a minha família, por mais que tem momentos que é cansativo e estressante, eu até agradeço o fato de que eu tenho as responsabilidades da casa e da tarefa que acaba me fazendo me deslocar, porque se não fosse isso, o fato de levar minha filha pra escola, de voltar, eu acho que eu ficaria o dia inteiro enfiada dentro de casa. Tudo bem, eu fico bem, eu não tô falando nesse ponto de que eu não saio pro mundo, eu não tenho amizades, eu não me conecto, eu não converso, pelo contrário. Mas é que eu tenho o prazer de estar dentro de casa, mas isso também pode virar um perigo. É muito importante ter contato com a natureza, sentir o sol bater na pele, isso é muito gostoso, eu consigo sentir a diferença disso. Então, eu tenho que meio que me obrigar a viver um pouco mais externamente falando, sendo um pouco mais racional, porque eu sou reflexiva, intuitiva até demais. E não que isso seja ruim, mas não dá só pra mim viver uma vida espiritual, uma vida zen, uma vida mental, quando a terra pede aterramento, né? Pede ação, pede movimento, pede transformação, coisas novas. Eu tenho que aprender a lidar com isso, porque eu sou adulta, né? Eu tô aqui para resolver as minhas questões. Então, não entenda nem isso aqui como uma coisa que eu tô aqui para te ensinar, porque na verdade eu tô aqui para aprender e a solucionar os meus obstáculos, vamos dizer assim. E, voltando ao foco, fui lá na rede social procurar inspiração lá da área da beleza. Gente, e olha, eu não gosto de ser uma pessoa que julga, que fica criticando os criadores de conteúdo de forma alguma. Eu sei que cada um tem uma forma de trabalho, então tem pessoas que são influenciadora e é diferente de uma pessoa como é só criadora de conteúdo como eu. Já expliquei aqui que meu objetivo não é ficar te indicando produto para que você compre cada vez mais. Enfim, apesar de colocar na descrição o link das coisas que eu uso, porque eu sei que vocês gostam, vocês se inspiram. Eu também sou assim, eu também vou buscar referência de coisas quando eu estou precisando. Então eu sei que isso é importante, mas não é o objetivo do canal, ficar comparando creme, comprando creme. Eu gosto muito de assistir tipo de resenha, mas não é a forma que eu trabalho aqui no meu canal, no Beleza Simples por Angel. Quando eu encontrei os vídeos, o que eu encontrei? Passo a passo simples para iniciante se maquiar. Faço uma maquiagem profissional do zero, básica. Gente, básico pra mim, vou falar pra você, é o que eu faço, tá? Não querendo vender meu peixe, mas eu sou a pessoa mais minimalista que eu conheço, principalmente sendo tão vaidosa. Então, eu fico entre essa linha de sou bastante vaidosa. Eu digo bastante vaidosa não porque eu não me reconheço se eu não tiver maquiada, se eu não tiver arrumada, não. Eu digo bastante vaidosa porque das pessoas que eu convivo, eu sou a única que na maior parte do tempo está maquiada. Às vezes eu me maquio 2 vezes no dia, entende? Se eu for sair, com certeza eu vou sair maquiada. Eu me maquio pra ir pra academia, gente, entende? Eu sei que nas redes sociais já é comum hoje em dia você encontrar pessoas que façam isso, mas no cotidiano não, entende? Então eu me considero vaidosa por causa disso, mas não é uma coisa que
elevo o meu ego lá em cima e que eu pise na cabeça das outras pessoas e que eu não me sinta bem também se eu não tiver dessa forma. Não. Mas aí eu fui lá ver os vídeos, clicar, talvez para me inspirar, para criar conteúdo. E, gente, lá era, por exemplo, uma maletinha, uns suportes com 10 produtos dentro. E eu fiquei pensando, cara, eu já fui maquiadora, trabalhei por anos nessa área. Eu amo a área da maquiagem, eu me maquio há muitos anos, não sei nem quantos anos. Eu tenho 30 anos, eu me maquio acho que desde os 12 anos. Então você imagina, né? E fora as formações que eu fiz como maquiadora profissional, o tempo que eu trabalhei em salão, que eu trabalhei com noivas, com madrinhas, com eventos em geral. Então eu tenho uma experiência legal. Quando eu quero fazer uma coisa muito diferente, que é bem raro, por exemplo, esse ano não teve nem momento que eu fui, eu vou pesquisar a maquiagem e tal pra fazer em mim, não. Só se eu for, por exemplo, num casamento, for madrinha, bem raro, não me identifico mais com maquiagens tão elaboradas. Eu fazia, na verdade, quando eu era maquiadora, pra divulgação, mas não que era algo que eu queria ficar andando, sabe? Sempre gostei mais do básico, que é o que eu faço hoje, e já coloquei vídeo aqui no canal mostrando passo a passo da minha automaquiagem. Quer dizer, já coloquei não, sorry, eu criei esse vídeo, mas eu não editei, então ele ainda não subiu, tá? Vamos retornar. E aí eu vi lá vários passos complexos. E eu, como eu já tenho experiência nessa área, já conheço produtos, eu já sei o que eu realmente preciso, eu não vou sair comprando qualquer coisa que a pessoa tá indicando, sabe? Só que quem não sabe, acaba comprando, e às vezes você se depara com uma realidade onde você tá cheia de produtos acumulados, mas você não sabe nem para que usar, ou você simplesmente usa porque você viu alguém falando que você tem que usar. E você acredita que é aquilo que tá dando resultado, e às vezes não. Por exemplo, eu tô numa fase da minha vida que eu não tô fazendo nada na minha pele. Nada. E foi bem aleatório também, não foi para teste, porque, gente, eu tenho uma forma de viver tão minimalista e tão simples e tão aquele básico que dá resultado, que eu acabei vivendo simplesmente essa jornada. Eu usei vaselina nos últimos meses, assim, acabou uns 3 meses, não, acabou há mais tempo. Enfim, a vaselina acabou uns 4 meses atrás. E eu descobri, é um produto um pouco mais natural, e ele também não é 100% natural, tá? Mas ele é um pouco mais natural, e ele é muito barato, né? Ele é neutro, não tem cheiro, ele se enquadra nas coisas que eu gosto de usar no dia a dia. Passei a usar, durou bastante, foi muito bom. Só que depois disso, ele acabou e eu tinha óleo de coco aqui, que eu já criei um vídeo também falando sobre isso aqui. Sobre esse produto que substitui inúmeras coisas dentro da minha rotina de autocuidado. E passei a usar óleo de coco na minha pele, sabe? Mas assim, eu uso como pré-maquiagem. Eu não vou dizer nem que, eu tomo banho, não vou me maquiar, eu vou passar. Não, só se estiver muito frio e eu sentir que a minha pele, ela tá realmente com ardência, que é raro, porque eu tenho uma pele um pouco mais oleosa. E aí, talvez, às vezes eu passo um pouco mais aqui nessa área, nos lábios, quando fica muito ressecado no frio, mas nos lábios eu gosto mesmo de usar hidratante labial, não gosto nem de usar batom. Não gosto só do gloss porque não tem cor. Então eu gosto de um hidratante labial ali de melancia, de morango, porque também é cheiroso e dá uma corzinha na boca. Eu sou muito básica e eu não tô fazendo nada na minha pele, gente. Eu maquio minha pele fica simplesmente incrível. É a pele mais linda, impecável do mundo? Não. Mas pra uma pele em que você não tem nenhum tipo de rotina de skincare, onde você não tem gastos com produtos, sabe? E não tem grandes passo a passos ali para você estar implementando na rotina, fazendo 3 vezes ao dia, a lavagem, a água micelar, a limpeza. Não faço oleação, não faço absolutamente nada na pele. Já contei isso em outros vídeos também, que eu tinha muitas questões com a minha pele, mas na verdade era incômodo meu, não era necessariamente o aspecto dela. Hoje em dia ela não mudou muito, mas eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. O resumo aqui do vídeo, que eu já dei uma super introdução, né? Praticamente já falei tudo que eu tinha para falar, é que o autocuidado precisa ser sustentável na sua vida, na sua rotina. Por mais que você possa se inspirar na forma de uma pessoa fazer algo, você precisa criar a sua. Isso é muito importante. Eu sempre passo isso dentro das minhas mentorias, dentro da comunidade, eu sempre falo sobre autenticidade. Eu sempre falo sobre você ter a sua forma de fazer as coisas. Então eu tenho uma forma aqui de explicar, inclusive sobre esse vídeo. E você não precisa levar o pé da letra e acreditar em tudo que eu tô falando, porque eu tô falando aqui pra você do jeito que funciona pra mim. Só que
conhecendo que pessoas que vão me acompanhar são pessoas que provavelmente vão se identificar com a minha forma de ser, de falar, elas vão provavelmente gostar da forma que eu aplico, da forma que eu faço as coisas. E o que eu acho mais legal do meu conteúdo é que eu fico entre duas nuances. Eu sou uma mulher muito vaidosa. Muito vaidosa eu considero porque eu gosto de estar maquiada na maior parte do tempo, arrumada, cheirosa, tomada banho, o básico, né? E ao mesmo tempo, eu sou uma mulher muito simples, então eu não sou muito apegada a coisas materiais, eu não sou consumista, eu sou zero consumista. Mesmo sendo muito apaixonada por essa área da beleza, por gostar de me arrumar, eu nunca puxei pro o extremo de consumismo, porque eu sou muito mais uma pessoa econômica. Então quer dizer que eu guardo todo o meu dinheiro? Não, quem dera, né, se eu conseguisse aí. Também não chega a esse nível aí de luz, não. Mas ao mesmo tempo, eu não gosto de desperdiçar dinheiro. Então, sempre o que eu fui atrás? Eu fui atrás do básico que funciona. Coisas que vão me fazer ter um mínimo de esforço com o máximo de resultado. E isso também se aplica para o dinheiro. Sempre gostei de procurar coisas que me façam gastar o mínimo possível dentro do que cabe no meu orçamento e que me traga o resultado que eu quero. Isso também é importante, sabe? Então, eu não me acomodo com produtos meia boca que vão me dar um resultado mais ou menos que não fica harmônico, que eu não gosto. Não, são produtos que são acessíveis, que cabem dentro do meu orçamento, então eles podem até, né, e depende do preço aí, vai o que cabe dentro da sua realidade, só que eles precisam, né, eles têm um requisito, eles precisam trazer o resultado que eu quero. E para minha surpresa, eu consegui encontrar aqui perto da minha casa uma loja de maquiagem de R$10. Tem várias outras, tem aqui no shopping. Mas o único lugar que eu encontro produtos que eu gosto é uma loja específica que tem aqui perto da minha casa, que eu pago R$10, gente, R$10. Eu fiz um vídeo aqui também, esse vídeo já subiu, que é um vídeo falando os 5 produtos essenciais que você precisa para fazer uma maquiagem completa, que é o que eu uso. E desses 5 produtos, 4, se eu não me engano, é tudo dessa loja de R$10. O único que não é uma paleta que eu tenho, que eu já tinha da época em que eu atendia como maquiadora. E por isso que eu tenho essa paleta, porque ela custou um pouco mais caro, mas é porque é uma paleta que já está comigo há muitos anos e eu usei ela muito para atendimento. Não sei, ela tá quase no fim e eu não sei se eu vou investir numa nova paleta dela, não porque é ruim, mas porque ela vem muitas cores que eu acabo não usando. Então, como eu falei, eu gosto de coisas mais objetivas, ela também é uma paleta grande, eu gosto de coisas pequenas que eu consiga, por exemplo, transportar para outros lugares, sabe? E pincéis que eu uso para maquiar também, eu acredito que seja cerca de 3 pincéis, que é o de base, o de blush, só, acho que só, e aí o de contorno. E aí eu uso uma esponjinha pra selar com pó, né? Então, assim, muito básico, muito fácil. Já gravei alguns conteúdos aqui sobre isso e eu vou editar o vídeo que eu fiz a minha maquiagem passo a passo e postar pra vocês. E trazer uma reflexão também nesse vídeo, porque eu sou dessa, sabe? Então eu vou unindo aqui meu conteúdo de vaidade, de beleza, de simplicidade, de minimalismo. Uma coisa bem gostosa, como se fosse um diálogo entre amigas, dessa forma que eu gosto de criar. Que seja uma coisa que você está ali na sua rotina, no seu dia a dia, sabe? E que te agregue, que faça sentido pra você, que talvez eleve um pouco da sua estima. Às vezes você tá cansada, né? E cheia de coisa na cabeça e tá justamente aí, como que vai entrar na vida de uma mulher agitada, moderna, na vida de uma mãe. Eu só tenho uma filha, eu sei qual é a demanda, eu imagino quem tem os seus 2, 3. Eu sempre costumo falar que as pessoas que eu mais admiro na minha vida são mães de 5, de 6 filhos, até a partir de 2, porque eu só tenho um. Também não tô desmerecendo o meu esforço, a minha dedicação, mas que eu admiro sim. Mas eu estou falando daquelas mães que são mães, tá? Que você sente na essência, assim, que tem aquele maternar que transborda, que é gostoso de ver, é bonito. Às vezes você nem tem filho, quem tá do outro lado, ou você não quer ter filho, mas você vê uma beleza por trás daquilo. Eu admiro muito essas mães que têm esses dons, que têm esse dom da entrega, da devoção, né, de estar ali vulnerável, de entender o lado da criança, de estar disponível ali para criar um outro ser humano. Eu procuro fazer isso na minha vida, porém, eu tenho uma única filha.
Então esse conteúdo, ele foi bem esporádico e aleatório, mas ele foi mais para te trazer uma clareza e trazer tranquilidade na hora que você for introduzir uma rotina de autocuidado ou enquanto você estiver pensando que isso não é para você, que você não consegue encaixar, que é muito difícil. Porque imagina, para uma mulher que é iniciante, ir lá pegar um protocolo de não sei quantos passos, então assim, já é 1 milhão de coisas para decorar, porque para mim é simples, né? 5 produtos, 3 pincéis, mas para quem tá começando, gente, são 5 produtos diferentes, 5 formas de aplicação. São 5 tonalidades, né? Porque, por exemplo, é a base, é o blush, é o contorno, enfim, é o batom também da boca. E aí depois vem os pincéis para cada coisa. Para quem não conhece, isso é muita coisa. Então, assim, facilita a sua vida, sabe? Sai desse padrão de ficar acreditando que você precisa de muito esforço para ter muito resultado. Como eu disse, a minha pele, eu não tenho feito nada e ela tá simplesmente na temporada mais bonita dela e eu nem tô comendo 100%, sabe? Porque eu sou assim a favor da alimentação health, que é a alimentação saudável, só que eu não estou 10/10 com essa alimentação. Eu acabo deslizando aí, comendo uma besteirinha aqui ou ali, mas mesmo assim eu procuro ter uma constância legal e esse é o estilo de vida que eu quero sustentar pelo resto dos meus dias, sabe? Mas, de qualquer forma, quanto mais eu simplifico a minha forma de viver, quanto mais eu minimalizo, sabe? Mais resultados eu tenho. Eu consigo ser mais leve, eu consigo ser mais presente nos meus momentos com a minha família. Por exemplo, nesse momento, eu tô criando conteúdo para 3 redes sociais, eu só trabalho na parte da manhã e depois eu arrumo a minha casa, às vezes eu tiro um tempo para mim, ou também eu trabalho no off, né? Então eu faço as coisas de edições, eu tenho a comunidade para alimentar, tenho arquivos para construir, editar e deixar disponível para as alunas. Então, depois, no decorrer do tempo, eu vou fazendo essas coisinhas meio que quebradas, mas gravação eu só gravo no período da manhã e não dá nem 1 hora de gravação, sabe? Acredito que agora eu estou começando a conversar, a falar um pouco mais, a me sentir mais íntima aqui de vocês. Então, o meu conteúdo já tá fluindo melhor, mas no geral é isso que eu faço, sabe? E existiu uma época onde era quase impossível para mim postar só no Instagram. Claro que tem limitações dentro disso, né? Uma rede, por exemplo, específica, que eu acredito que aqui não possa falar o nome, eu não estou postando stories, então eu só posto carrosséis. Aqui eu já posto vídeos mais longos, que eu acredito que faça muito sentido pro meu público, é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir aqui nessa plataforma. E na minha outra redes sociais eu crio também vídeos como se fosse stories, só que são coisas mais profundas, tem ferramentas que eu passo ali para as pessoas. Então, em cada rede eu performo de uma forma. Criei um cronograma, tenho um planejamento que eu sigo para fazer isso acontecer, porque eu tenho uma demanda gigante, fora estar criando conteúdo aqui. E o mais importante, eu me desprendi de muitas coisas, sabe? Eu me desprendi, desapeguei de muitos criadores de conteúdo que dizem que você tem que ser de X forma para então alcançar tal resultado. Eu acredito sim que vai acontecer um crescimento, então naturalmente eu vou ficar uma pessoa cada dia mais elegante, acredito eu, né? Que se porte melhor, que fala melhor, que se comunica melhor, que vende mais. Isso vem como consequência. Mas enquanto eu tava ali, eu preciso disso, então para aquilo, eu preciso ser isso, eu preciso falar assim, não fluía e foi muito difícil manter conteúdo assim. E dessa forma que tá sendo leve pra mim, tá sendo gostoso, construtivo. Hoje eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia falar e eu simplesmente sentei aqui, não sei nem por quanto tempo eu já tô falando, porque eu criei vídeos pra cá, eu criei também pra outras redes, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que alguma coisa tenha chegado aí pra você do outro lado. Um beijo e até o próximo vídeo.